Pronto. Alô? Oi. Bom, então vamos começar o Astronomia Meio-Dia. Antes de começar, só avisar que a gente vai passar uma lista de presença que a gente usa para saber quantas pessoas estão vindo, de onde as pessoas são. Também tem um espaço para o e-mail, que se vocês quiserem receber informações do Astronomia Meio-Dia, vocês podem deixar o e-mail. Quem já recebe não precisa deixar o e-mail. Bom, então, hoje nós temos o professor Jorge Horvat, ele é aqui professor do IAG, fez doutorado na Universidade de La Plata em cromodinâmica quântica, e ele trabalha com astrofísica, acho que desde então, né, astrofísica relacionada à cromodinâmica quântica e objetos compactos. É professor também do IAG desde 1992 e ele vai falar para a gente sobre o massacre do gato de Schrödinger. Bom, obrigado. Oi. Um pouquinho mais. Bom, muito obrigado pela presença e pelo convite da Ariana e do Henrique, que, por sinal, fizeram um dos cartazes mais bonitos que eu recebi nas vezes que meus seminários ou apresentações foram anunciadas, né? Eu vou guardar certamente um, né, chegando perto disso. Então, vocês já viram que a Astronomia Meio-Dia de hoje não tem pouco a ver com astronomia, mas tem muito a ver com coisas muito fundamentais, das quais eu vou querer apresentar um pouquinho a problemática da descrição da teoria mais fundamental que nós temos a respeito do mundo físico, que é justamente a mecânica quântica. E vamos ver em breve que o gato de Schrödinger ilustra todas as contradições, os problemas, os paradoxos que levam a nossa compreensão humana a tentar compreender o mundo da microfísica. E esse vai ser essencialmente o motivo do seminário, né? Então eu vou começar por uma coisa muito simples que todo mundo conhece, tá? O que descreve uma teoria física. Então nós conhecemos várias teorias físicas, chamadas teorias clássicas. Por exemplo, eu coloquei uma aqui que infernizou a vida do estudante de ciência desde os tempos do vestibular e antes ainda, que consiste na lei de Newton e no qual nós sabemos que existem algumas quantidades físicas, por exemplo, a força do lado esquerdo, a velocidade que está aqui, que é bem interpretada, tem a massa, que na verdade é uma medida de inércia, e essa coisa que está aqui, que é a criação do Newton e Leibniz, que é justamente a variação, né, infinitesimal a respeito do tempo, né? Então, vocês não esqueçam que o cálculo, tal como conhecemos, foi, na verdade, desenhado para dar resposta à descrição matemática que o Newton colocou aqui. Já nessa época, o Descartes e companhia, né, esperneou muito forte contra a mecânica newtoniana, por um problema que nós chamaríamos hoje de interpretação, né? O que é a interpretação? A interpretação é dar sentido ao formalismo e às quantidades que nele aparecem. E para Descartes, como operacionalmente a força nunca está definida na mecânica de Newton, isso era trazer misticismo, trazer coisas não físicas à descrição da mecânica. Então, já nesse momento, estamos falando de 1600 e pouco, já essa coisa que hoje é totalmente consensual e sem disputa, todo mundo está de acordo com o que quer dizer quando uma força aplicada a um móvel, qual é a sua massa e qual é a sua velocidade. Então, a gente calcula a variação da velocidade, chamamos de aceleração e por aí vai, ou volta para trás, integra, faz tudo isso. Então, não temos nenhum problema com isso. E além disso, né, da parte da interpretação que é consensual, ou seja, você sabe ou diz saber, de ter um acordo a respeito do que é cada uma das coisas que entram nessa descrição. Temos outra coisa, que admitimos implicitamente, sem discussão, de que nós estamos descrevendo um móvel, né, uma partícula, etc., que vai por aí, um carro, o que for, que é uma realidade objetiva, ou seja, que independente do observador, que é uma coisa que você, se você de repente virar as costas, o carro vai ser descrito por outro observador, né, da mesma forma, com o mesmo formalismo. Não há dúvida a respeito disso. Mas nós vamos ver que a vida no micromundo não é tão simples. Isso aqui é complicado para nós entendermos o que realmente estamos fazendo.
Então, a mecânica quântica é uma teoria, vocês sabem que ela nasce no começo do século e posterior à última grande teoria clássica, que é a relatividade geral. A relatividade geral é formulada nos cânones da mecânica de Newton. Ou seja, é claro que não estou dizendo que é a mesma coisa, mas conceitualmente, ou seja, no seu alicerce, é efetivamente um tipo de teoria clássica que não introduz elementos extremamente complicados, mas sim aquela perplexidade de decorrência de lidar com o campo gravitacional e, antes disso, na relatividade restrita, com velocidades que não, num regime onde as coisas mudam substancialmente. Mas a mecânica quântica que começa com aquele pessoal que começa a se preocupar pela microfísica, com Rutherford e posteriormente com Bohr e com esses desenvolvimentos iniciais, acaba nos anos 1920 com uma formulação que depois evolui ao longo do tempo numa coisa um pouco mais abstrata do que isso. Então, nós aqui temos a mecânica quântica, a sua versão que está nos livros de Dirac e por aí vai, né? E eu vou tentar explicar brevemente o que é isso, porque é importante para que venha pela frente. Ou seja, a mecânica quântica variável, que nós, na mecânica clássica são velocidade, posições e tudo mais, adota um caráter diferente. Na verdade, a descrição começa com um pano de fundo que não é uma coisa muito simples, que é o chamado espaço de Hilbert, que é infinito dimensional e totalmente abstrato. Então, o espaço de Hilbert é um espaço vetorial, né? Mas, contrariamente ao espaço vetorial, por exemplo, esse de 3 dimensões, onde você tem um pontinho aqui, desculpa, então. Bom, aqui já fiz. Aí. Então, onde você tem um pontinho aqui, você tem 3 componentes do vetor, tudo bem? Esse espaço dimensional, espaço de Hilbert, na verdade é infinito dimensional. Tem um objeto que é, na verdade, chamado função de onda. Essa função de onda vai ser crucial para descrever o sistema, né? No espaço de Hilbert, temos, então, um objeto que tem infinitas componentes, pelo menos é infinito dimensional. Então, você precisa a amplitude em cada ponto do espaço-tempo como coordenada desse novo espaço. E tem uma álgebra desenvolvida por David Hilbert e sua turma, que é bem mais complexa do que um espaço vetorial comum. E tudo. Por que é importante essa função de onda? Porque a função de onda é crucial na mecânica quântica. Diz que a mecânica quântica começa com um postulado do tipo: para cada quantidade mensurável, existe um operador, ou seja, um objeto que age em cima da função de onda, no espaço de Hilbert, né, que é chamado, o operador é chamado hermitiano porque satisfaz propriedade matemática, mas aí a grande questão é que os resultados da medida, de fazer uma medida do sistema, né, é um dos chamados autovalores de Q, que é outro conceito matemático. Então, são probabilidades de medir, né, um valor dado e usado, calculados usando um certo produto interno. Então, você já vê que essa formulação algébrica num espaço infinito dimensional formaliza uma coisa que, na verdade, para muitos, quer esconder o caráter físico que você está querendo descrever. Então, isso vai ficar muito claro posteriormente. Então, depois de uma série de desenvolvimentos, né, a gente é apresentada nos livros a chamada interpretação do Born da função de onda. A função de onda, Born diz, olha, o quadrado da função de onda é a probabilidade de você encontrar o sistema num certo estado dado. Tá? Então, você diz, ok, beleza. Tá? Por que isto? Então, aí disse, bom, então como que evolui isso? Ou seja, você sabe como evolui, por exemplo, a velocidade com o tempo no móvel, que é sujeito à equação de Newton. Aqui o equivalente é essa coisa que está aqui, que é a chamada equação de Schrödinger. Então, já de cara tem um número imaginário aqui, a constante de Planck, tá? Uma coisa que um daqueles operadores hermitianos, chamado o Hamiltoniano, que você vai olhar um pouco com cuidado, é a energia, né? Na verdade, a energia aplicada, é um tipo de energia aplicada a essa função. Mas aí, para aqueles que estão um pouquinho mais conhecendo isso, vocês observem que é uma equação, como tem a primeira derivada do tempo, já é uma equação de tipo de difusão, não é uma equação de onda de coisa nenhuma. Embora isso aqui é chamado, né, função de onda, essa equação não é uma equação de onda. É uma equação de difusão e, para piorar, com o tempo imaginário, porque esse você pode embutir aí.
Então, que diabo escrever isso vai saber. Quando você consegue as soluções, e é suficientemente, como se diz, esperto, você tem que essa função de onda é uma soma de um monte de cacos aí, e que, então, esse postulado que você pode medir um valor dado tem a ver com essa amplitude AN elevado ao quadrado. Então, não está dizendo nada isso, você não entende o que é, tá? Isso é complexo, né? E agora vamos cair, então, em várias propriedades que vai ilustrar um pouquinho mais que aqui tem coelho na cartola, ou gato na cartola, se me permitir, tá? Ou na caixa, né? Então, uma das coisas mais misteriosas, ou seja, pelo menos mais, assim, relevantes da teoria quântica é o chamado princípio de incerteza. O princípio de incerteza foi um desenvolvimento bem interessante, a história do princípio de incerteza está bem relatada em vários lugares aí. O princípio de incerteza não devia ser chamado princípio de incerteza, mas princípio de indeterminabilidade, porque a palavra alemã é bem ambígua a respeito e não descreve o que o Heisenberg queria descrever com a sua terminologia alemã. Por que isto? Porque você diz, olha, se você tem duas variáveis que chamadas conjugadas, ou seja, não é que tem, ou seja, na mecânica de Hamilton isso já estava bem definido há mais de um século antes, mas então você tem duas variáveis e o produto, se chama o comutador, né, no espaço de Hilbert, na verdade nunca é zero, é um número que contém a constante de Planck. Então está querendo dizer o que isso? Que as dispersões das variáveis x e p nunca pode ser menor do que uma quantidade que é justamente o próprio quanto. E isso não tem nada a ver, nada, né, com o que a gente faz na mecânica clássica, onde você aprende de criancinha, né, quando está no laboratório, aquele lá que você distorce para que dê os resultados, né, que você quer, e por aí vai aprovar, e por aí vai fazer aqueles relatórios malandros, né, que é uma arte fazer um relatório malandro o suficiente quanto para passar pelo crivo da aprovação e obscuro o suficiente quanto para esconder o que você fez. Mas os laboratórios começam com coisas muito simples, do tipo, determine, sei lá, uma coisa boba, né, o comprimento de uma certa, né, de uma mola, coisa assim, o período. Né. Então, o que você faz? Você toma um monte de medidas. Né, você começa uma, duas, três. Por exemplo, vamos supor que você quer medir uma vara, né, e começa, né, eu já fiz esse experimento alguma vez, colocar para cada uma das pessoas, dizer, então o cara fala 90 centímetros, o outro fala, não, 90,5. Não. Então você vai acumulando medidas. E estatisticamente tem um erro, tá? E esse erro pode ser reduzido a zero, isso é importante, com um número grande o suficiente de medidas. Mas isso não é o que está dizendo aqui. Isso está dizendo que você, mesmo que medir tudo o que quiser, nunca vai ter as dispersões das quantidades conjugadas no seu produto menor do que uma certa quantidade quântica. Então, se você, na física clássica, você começa com isto, com uma dispersão grande, você vai tomando mais medidas, então ela afina para ser uma gaussiana muito bonita, né, com sigma que é praticamente zero. Não é isso? Tá. Bom, na mecânica quântica, a própria álgebra do espaço de Hilbert traz essas relações, que chamam relações de comutação. Então, pior ainda, embora os livros apresentem isso que o Heisenberg começou a pensar, de que se você jogava um fóton em cima de um elétron, então você ia perturbar ele, por aí vai, isso não é nada disso. Né? Na mecânica quântica, essas relações decorrem da álgebra do espaço de Hilbert. É a estrutura matemática, então não tem nada a ver com o empirismo. Ela aparece sozinha e precisa ser assim para ser consistente. Então, o que quer dizer isso? Que na hora que você tem as probabilidades, né, da variável, por exemplo, x e p, né, o produto das dispersões é irreducível, não tem como parar. Ou seja, que de alguma forma isso está querendo dizer que o mundo quântico tem uma barreira natural, uma barreira inviolável à precisão de qualquer medida, simultânea pelo menos. Sim, eu já sabia que alguém ia começar a chiar. Você quer dizer então que é um teorema, né? Isso não é um princípio. Sim, se você começa com uma abordagem axiomática, que você começa com aquele negócio espaço de Hilbert, okay? Aquilo aparece como uma propriedade matemática que está na estrutura do espaço de Hilbert. E não precisa de inferência empírica. E isso é importante, porque você veja que já o cavalo de Troia está aí. Você, na hora que colocou toda a matemática para fernar aquilo, ela te devolve uma coisa que já não é o que você
faz com uma teoria clássica. Então, evidentemente, tem... Até aí poderia não ser muito terrível, né? Porque você diz, bom, então, efetivamente, estamos entrando num regime novo, onde as coisas não são o que a gente quer, mas são o que são. Né? Mas aqui tem um monte de coisas que continuam, que são produto da chamada interpretação de Copenhague. Então, vocês já agora verão um pouquinho mais claro por que esse trambolho precisa de uma interpretação. Porque o que está sendo dito a respeito desse objeto matemático, que é a função de onda, por aí vai, não é óbvio. Então, você precisa dar sentido físico àquilo, por exemplo, como o Bohr fez, o Max Born fez, ou postulou. E estamos agora com a ideia de que ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então, você continua estudando a mecânica quântica, aparece esse tipo de coisa. Quando você tem a função de onda, tá, na verdade, espalhada, não é? Esparcida no espaço de configuração e até no espaço das outras variáveis, e você faz uma medida, e a medida é um processo irreversível, né? Que faz com que esse objeto psi, né, ou pelo menos o quadrado da probabilidade, diga que de todas as possíveis, né, o possível resultado, você vai obter um desses em particular. Isso faz com que a função de onda se chame colapse, quer dizer que passe a ser zero em todo lado, a menos nesse lugar onde você mediu, que dá exatamente o autovalor que você mediu. Que é muito estranho, porque isso, vamos ver que leva a um paradoxo tremendo. Pior ainda, quando você examina um pouco o que a mecânica quântica diz a respeito, essa interação sistema-aparelho, né, nunca entra na teoria. Então, você postula uma coisa fisicamente super relevante, que é um colapso instantâneo da função de onda para dar aquele valor que você mediu, e nunca tem na descrição, né, a menor noção de como que isso acontece. E ninguém o faz seriamente para piorar. Né? Já estamos falando de um século. Esse ano que vem? Não. 1920. Bom, ainda não estamos falando de um século, mas quase um século, e a coisa continua aí. Ainda mais, né, o papa da teoria quântica, que é o Niels Bohr, sai com a seguinte ideia também. Que quando você quer expressar os resultados de uma medida, não pode fazer isso dentro do formalismo, dentro do mundo quântico. Você não entende o que é isso. Então, as únicas coisas que têm sentido são as medidas expressadas em termos de aparelhos clássicos. Né? E para piorar, claro, evidentemente, em algum momento você vai ter a transição do sistema quântico, quando você aumentar o número de partículas, tá? E considerar um objeto macroscópico para uma física mais clássica. Então, esse negócio é chamado o princípio de correspondência. As medidas são expressáveis somente em termos clássicos, senão não faria sentido. Ou seja, o mundo quântico tem como necessidade absoluta um observador, né, clássico, o qual é muito estranho, né, porque está fora da teoria, ou pelo menos não é aquilo que é objeto da teoria. Muito bem, então, agora vamos ver, né, a confusão, o dogmatismo e a obscuridade em toda a sua dimensão. Que nunca vou repetir isso. Todos vocês que fizeram um curso de mecânica quântica, juro, né, que ninguém nunca se preocupou por isso e que a preocupação do curso jamais foi também a de apresentar todo esse problema, como o que você realmente está fazendo. Na verdade, o que acontece com os cursos é que ensina a calcular coisas. Eu aprendi a calcular coisas, vocês também. Tudo bem, entendeu? Seno quadrado, blá, 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 okay? O elétron bate na tela, a probabilidade oscila assim, por aí vai. O que quer dizer tudo isso? Nada. E esse é o objetivo do seminário, fazer com que aqueles que já sabem, né, ou já passaram por isso, digam, puxa, eu não tinha reparado. Né? E vejam que é um problema sério que assombrava o Schrödinger, o Einstein, o Heisenberg e todo o resto da turma brava. E aqueles que não sabiam que existia, né, saibam que nós estamos lidando há quase um século com uma teoria exata no sentido mais, como se diz, extremo da coisa. Nunca houve, que eu saiba, um resultado que contradissesse a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica prediz exatamente o que você vai observar, mas você não entende por quê, nem o que está fazendo. Tá? Então, é uma situação extremamente estranha, que nós faremos bem, no mínimo, em pensar um pouco. Por que eu estou falando dessa confusão, dogmatismo e obscuridade? Porque
Quando acuado, especialmente por Einstein, mas também por outros, né, colegas, o Bohr, né, e seu entorno mais próximo foram recuando para posições, né, cada vez mais interessantemente subjetivas e jogando a bola para o escanteio, para dizer assim. Então, de cara, os caras começaram a dizer coisas do tipo, que em qualquer teoria, por exemplo, você sabe que em qualquer teoria física você mede e compara com a predição. Mas não é o caso da mecânica quântica. A mecânica quântica te diz que você aceita que vai medir um dos valores, autovalores que está aí no operador hermitiano, sei lá o quê. E não pode ser outra coisa. Então, já de cara, você tem que engolir um sapo de dimensões consideráveis, né? Então, esse assunto de que você mide valores predefinidos e nada de andar questionando isso, né? A segunda coisa é que, por exemplo, isso é feito, enunciado tipo, isso aqui é tomado um livro real, um livro de texto. Se o sistema está num autoestado de ser observável, o operador hermitiano é chamado observável, vai saber por quê? Porque isso quer dizer que esse pode ser observável e se o operador não cumpre esse negócio, não é observável, não é uma propriedade física, então já é, ou seja, a matemática diz para você o que você vai medir fisicamente, o qual é meio, né, suspeito. Se você tem um sistema no autoestado observável, correspondente ao teu valor A, pequeno, um observador, que vai saber o que é, né, que meça A, obterá certamente o valor A pequeno. Se você pensa um pouquinho, é totalmente absurdo. Você não sabe por que você precisa ter um observador, por que você tem que admitir que há um autoestado de uma coisa aí que você chama de observável e que a única coisa que vai acontecer é você confirmar o que eles dizem que vai acontecer. Eu insisto que o processo de medida, que é a fonte de toda essa irreversibilidade, de definir o valor da função de onda, por aí vai, nunca, né, entra no cálculo. Mais ainda, o observador que está aqui, explicitamente enunciado, não aparece em lugar nenhum. Então, o que é um observador? É uma consciência? É um ser humano? Ou é uma máquina? Ou tanto faz? Né? Isso é uma coisa que nós vamos ver que reaparece com força em algumas interpretações que vamos discutir um pouquinho mais para frente. Então, última coisa, a realidade para Bohr e companhia, e isso é importante, é considerada metafísica. Ou seja, o mero fato de você querer medir um sistema real, para eles é uma besteira, porque não só não tem existência a realidade, mas também é perigoso pensar nela. Então, quando acuado, né, pelos questionamentos contínuos do Einstein e seus acólitos, eles recuam para isto. Se negar a existência da realidade, se não existe nenhuma realidade objetiva, né? A mecânica quântica não fala de realidade subjetiva, fala de o que você pode dizer do sistema físico, mas não do próprio sistema físico. Então, vocês vejam que isso é uma teoria muito estranha, epistemológica. Está conectando um observador que ninguém sabe o que é, com um sistema que também não precisa ter uma realidade concreta, e dizer como é que você vai se relacionar com ele, ou seja, qual é a epistemologia que tem por trás. Isso aí tem que esmiuçar um pouco, porque, evidentemente, esse postular, essa versão, né, de que a realidade não existe, a única coisa que existe é seu contato com alguma coisa que está aí, que não precisa existir, é um pouco duro de engolir. Tá? Então, em trocado em miúdos, o que nós temos aqui é que Bohr foi forçado, na sua versão final, pelo menos, a abandonar o realismo e ser cada vez mais subjetivista e, de alguma forma, idealista. Ou seja, pensar que, na verdade, todo é produto das ideias, né? Não é uma coisa, não um mundo exterior que existe por aí, porque ele nega a existência disso. Então, ele chega a afirmar com força, né, que, na verdade, a medida é criada no ato de você medir. Isso é uma coisa, no mínimo, subjetivista, no mínimo, tá, para dizer. Né? E, por sinal, quando a versão disto, como é bem difícil de discutir, vem a versão que é ensinada nos cursos profissionalistas de mecânica quântica. O que o pessoal faz? Operacionalismo. Ou seja, você ensina um conjunto de regras de cálculo e dane-se o resto, está tudo bem. Todo esse tipo de coisa, por exemplo, nunca é discutida ou sequer mencionada.
Meu professor, Gunnar Fanchiotti, há muitos anos, confessou, né, que, na verdade, nunca entendemos o que acontece. Ele é professor de mecânica quântica, emérito, formado no Oxford. E ele, no século XX, volta e meia, aparecia alguma reviravolta a respeito, que a gente queria puxar e ele também não estava muito afim de discutir, porque ele confessou isto. Simplesmente nos acostumamos a que as coisas são assim. Eu faço minhas palavras do professor. E o Einstein foi mais longe. Parece que uma vez estava passeando com um colega lá, discutindo esse assunto, e disse, né, para ele: você realmente acredita que a Lua não está lá quando ninguém a vê? Né? Porque esse negócio de que se você não vê uma coisa, é uma mera especulação. Tudo que você não meça, né, não existe a priori. Na hora que você vai medir, por exemplo, observar a Lua, ela, né, se define, né, num autoestado, blá, 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 tudo isso. Então, aplica-se a um objeto macroscópico. Toda a realidade, na verdade, é criada no ato de medir, como diz o Bohr e sua turma. Então, não são problemas menores, né? São coisas muito fundamentais que querem... Bom, e então aqui chegamos... O Bohr pensa nesse assunto, Einstein, o próprio Schrödinger. Então, Schrödinger, que estava rabugento nessa época, né, para dizê-lo de forma suave, né, ele faz uma coisa muito interessante, que é colocar o paradoxo da definição do autoestado e aquela coisa em termos que todo mundo possa entender, que é o assunto do seu famoso gato. Né? O que ele faz? Ele diz, olha, você sabe, por exemplo, que você tem um elétron, o elétron tem uma propriedade, um momento angular chamado spin. O spin tem duas possibilidades. A projeção do spin para cima ou para baixo, chamado acima, não é nada disso, mas tudo bem. Então, a projeção de spin tem dois valores possíveis. Então, é um exemplo de um autovalor com um espectro discreto. São dois estados somente. Então, você admite que antes de medir o elétron não sabe se está no estado up ou down, né? Para cima ou para baixo. Na hora que você mediu, o bicho, né, ou é para cima ou é para baixo, o outro colapsou, tchau. Mas agora, o que acontece se você aplica esse raciocínio, né, a um outro objeto, por exemplo, um gato? Então, eu trouxe aqui o exemplo para mostrar isso ao vivo, né? Em particular, eu trouxe aqui não o gato de Schrödinger, mas o gato da minha filha, Kátia, que é chamado Mochko, porque eu trouxe ele de Budapeste, um gato húngaro. Então, já está vendo, está bem estranho tudo isso, né? Então, o Schrödinger propõe o seguinte, no fundo. Diz, olha, vamos supor que você encerra o gato aqui dentro de uma caixa, tadinho, né? E agora você coloca um dispositivo, por exemplo, formado por tem um átomo que decai em minutos, né? Tem uma média vida de minutos, e esse aciona, né, se decair, aciona um vidro com veneno. Agora você põe isto aqui dentro, como probabilisticamente você não sabe quando é que vai decair o átomo, que é uma das coisas que incomodava mais o Einstein, você coloca o gato aqui, tá bom? Espera uns minutos, tá bom? E agora você tem que me dizer se o gato está vivo ou está morto. Por quê? Porque na descrição mecânico-quântica do gato, ele está numa mistura, né, do alfa, estado vivo, mas beta, estado morto. Então, o gato está, na verdade, num estado meio vivo e meio morto. Mas não é que você não sabe se ele está vivo ou morto. Contrariamente ao que diz a mecânica clássica. Na mecânica clássica, você faz um experimento análogo e os resultados são óbvios. Por exemplo, você joga uma moeda, né, para cima e pergunta, vai sair cara ou coroa? Então você tem um meio de probabilidade de acertar cada. E isso mede a ignorância do sujeito, né, a respeito da medida. Mas aqui não é assim, porque na hora que você vai levar isso para esse lugar, para a ignorância do observador, você entra em contradições violentas com o resto do formalismo. Então você é obrigado a aceitar, na mecânica quântica, que o gato não sabe se está vivo ou morto e que está, na verdade, num estado misturado, como se diz na mecânica quântica. Então, para ele, para Schrödinger, ter um gato que não está nem vivo nem morto, mas na verdade está nos dois estados, era uma espécie de reductio ad absurdum, né? E mostrava que a mecânica quântica estava descrevendo alguma coisa que não era totalmente
como se diz, aceitável, que não era aceitável. E que então você tinha que aprimorar a teoria para passar dessa descrição estatística, né, para algo que realmente dissesse se o gato estava vivo ou estava morto a um tempo dado. Tudo bem? Então, esse é o paradoxo do gato de Schrödinger, tá? Que para ele, a aplicação para um átomo ou um elétron escondia o fato de que você estava dizendo absurdos como quanto isso que está aqui. Muito bem. Então, o gato está meio vivo e meio morto, né? Einstein e companhia defenderam que havia algo muito errado na mecânica quântica, ao menos incompleto. Ou seja, se você fizer uma coisa melhor, por exemplo, houver um tratamento que eles chamavam de variáveis ocultas, ou seja, que está faltando no formalismo variáveis. Eu repito que o observador nunca entra, o processo de medida nunca entra, então eles imaginavam que fosse possível formular uma teoria que desse sustento real e tratasse explicitamente tudo isso, que aí ia aparecer, se desfazer essa confusão a respeito do gato semivivo e semimorto ao mesmo tempo. Tudo bem? Nunca aceitaram eles que a probabilidade fossem calculáveis, né? Nem que o pulo do quantum entre estados fosse incognoscível e por aí vai. Vejam que a mecânica quântica não descreve como é que a função de onda colapsa, ou como é, por exemplo, que um dos átomos que produz a radiação da linha 21 centímetros, né? Tem dois níveis, então você tem um átomo de hidrogênio, a transição entre níveis é o que produz aquela linha de rádio, que é super famosa, porque você vê o confim do universo com isso, mas você, para um átomo individual, não sabe quando o átomo vai decidir, né, fazer a transição e emitir aquele fotãozinho tão importante, para um, né? E não pode predizer isso. E quando o faz, você não sabe como que o fez. Não sabe também. Então, esse era o questionamento. Então, o que dizer da mecânica quântica? Qual é a sua interpretação? Realmente isso que essa contradição pode ser trabalhada, né? É necessário encontrar uma contradição, uma interpretação? Claro que é, porque evidentemente estamos sendo levados no bico, como se diz, né, popularmente. Então, para ilustrar isso, não para fazer nada de novo, porque tem um monte de gente inteligente que já tentou trabalhar no problema, e com resultados variados, eu vou ler há um tempo atrás uma série de mostrar as interpretações possíveis, né, que não estão discutidas em quase nenhum lugar. Eu insisti que uma vez meus professores censuraram um livro de mecânica quântica que tinha todas essas interpretações, que é o livro de Ivan de la Peña, que está lá na física. Então você corram e já peguem o livro e levem para casa, porque é o único que eu conheço de texto que faz questão de mostrar que tem coelho, muito coelho na cartola. Tem uma série de coelhos quânticos, né, que pulam da cartola. Então, as interpretações, né, eu consegui colocar elas em termos de alguns diagramas, né, porque a gente entende coisa gráfica, pelo menos para ver aonde que está o problema, onde estão os problemas, onde que vários pesquisadores insistiram que há obscuridade que precisaria ser, pode ser a fonte de confusão e que poderia levar a uma interpretação melhor. Então, a primeira coisa é a natureza e a existência, né? Em termos filosóficos chama ontologia. A ontologia é, na verdade, definir que objetos existem. Só isso, tá? Da realidade quântica. Vocês têm um valor definido com erros indo para zero na mecânica clássica e probabilidades de autovalores de operadores na mecânica quântica. Então, isso é a ontologia. Há uma coisa que nós já tocamos, mas eu vou insistir nisso aí, porque é importante, que é a separação entre o sujeito e o objeto, ou sistema. Nós nunca falamos disso na mecânica clássica, nunca. Porque, como eu disse, a mecânica clássica pressupõe que se você tem um móvel, né, se mexendo por aí, e se você de repente morrer, o móvel não está nem aí. Que está totalmente separado, que você está observando de fora, né, um sistema sem perturbá-lo, sem influenciar na sua própria existência, nem seus estados, nem coisa nenhuma. Mas esse não é o caso. O sujeito que experimenta o mundo está implícito, ou seja, não está tratado no formalismo quântico, mas está muito presente na hora de apresentar o resultado. O assunto da realidade objetiva, ou seja, existe uma realidade objetiva, como dizia Einstein, ou a gente tem que abandonar isso e cair no idealismo de Berkeley. Tá? Realmente você tem que aprender uma realidade através da análise e observação dos fenômenos, ou seja, tem uma realidade subjacente, tem um fenômeno, por exemplo,
elétron que bate em cima de uma tela, esse é o fenômeno, e nós temos uma epistemologia, uma forma de nos relacionarmos como sujeito com aquele fenômeno, que pode ou não estar embaralhada aí. Para nós, a separação entre isto e isto outro é tão evidente que nunca é mencionada. A menos em teorias filosóficas totalmente esdrúxulas, né, ou das avessas, como o idealismo de Berkeley, onde, na verdade, a realidade é criada pelo próprio observador. Não tem nada que esteja fora da mente do observador, nem mesmo ele próprio. O qual também leva a alguns probleminhas, não é? Para outros modos de pensar, eu não sou especialista, mas eu sei que existem culturas para as quais o universo inclui efetivamente as próprias pessoas que o discutem. Tem várias culturas indígenas que fazem isso. Então, para nós o universo é o que está lá fora, para eles o universo começa aqui dentro. Então eles estão dentro do sistema observado. Tá? Então, é possível que esse seja um erro. A física, ou seja, o pensamento ocidental tem um desdém absoluto com a ideia de que o sujeito possa intervir na coisa observada. Mas por aí não é o problema. Então, o problema da interface é muito complicado. Eu só vou mostrar aqui como é que ele acontece, a interface, ou seja, como você tem um sujeito e você tem um fenômeno. Então, o que é entre as duas coisas? Então, o problema da interface epistemológica requer de três coisas. Primeiro, uma lógica, né? A lógica, a gente também tem um desdém porque supõe explicitamente que a lógica que se aplica é a lógica de Aristóteles, aquele silogismo que a gente aprendia no colégio. Eu aprendia no colégio, eu gostava dele, sabe? Uma deformação que eu trago de criança mesmo. Para outros era um pé no saco, mas tudo bem, tá? Aquele silogismo, se P, Q, etc, 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 essa é a lógica booleana ou aristotélica. Mas existem outras lógicas, vários outros tipos de lógica, que são, na verdade, análogos na lógica ao que as pessoas na geometria fazem com a geometria euclidiana. A geometria euclidiana não é a única possível. Se você começa o conhecimento do Euclides e nega, apaga um dos postulados e o substitui, você cai em outra geometria. Por exemplo, a geometria Riemann, ou a geometria Lobachevsky, no espaço com curvatura negativa. Então, o que você faz aí é geometrias não euclidianas, e aqui você pode bolar lógicas não aristotélicas. Lógica projetiva, tem várias coisas, eu não consigo entrar nisso muito, eu também não conheço tanto assim, mas a questão é que a ideia de que o raciocínio para tratar os dados, a manipulação dos dados é aristotélico, está embutida em nós, e por aí tem quem contestou isso. Vamos ver que o von Neumann é um. Além disso, você precisa de uma álgebra. Você tem que saber manipular isso. Se você faz um produto, o que sai, por aí vai, né? Porque se não consegue manipular os objetos básicos com uma álgebra consistente, você não pode fazer predições. Então, você, quando fazem o curso de mecânica quântica, vão, obtêm a função de onda, aí fazem um quadrado, tem um procedimento definido, se aplica um operador é bem definido, se um produto é bem definido, faz uma projeção, é uma coisa bem definida. Então, essa é a álgebra interna. E a última é expressar isso, que era a preocupação de Bohr. Você precisa de uma linguagem formal ou informal. A linguagem formal, né, eu tenho como exemplo a tentativa do Bertrand Russell, um monte de gente aí, que quis formular uma filosofia analítica, ou seja, que as afirmações de verdade a respeito dos sistemas e tudo decorressem de um formalismo e não de uma coisa dialética mais informal, que é imprecisa. Né? Então, nós vamos ver que isso aqui é uma fonte considerável de confusão, né? E que está metido, todos esses três elementos estão metidos no que eu chamei de interface epistemológica. Então, aqui tem uma semântica que diz, por exemplo, nós vemos, às vezes, nessa linguagem, se P, então P é o quê? Então, por exemplo, se chover, estaremos molhados ou o Corinthians será campeão, como aconteceu ontem. Então você diz, bom, que tem a ver uma coisa com a outra? É ridículo, mas você encontra nos livros coisas assim. Se a equação de Schrödinger é válida, então o sistema evolui seguindo a... E não há nenhuma realidade subjacente. Isto não tem nada a ver com isto. Então, é desse tipo de formação. Então, vocês percebem, então, a gente é sujeita, né, a imprecisões, né, que estão metidas na forma em que você manipula, ou seja, você se relaciona com os resultados das suas medidas e por aí vai.
Esse que está aqui não foi por acaso. Eu tinha escrito há muito tempo atrás e não acho que choveu e que tenha alguma coisa a ver com o campeonato do Coringão, mas tudo bem. Tá? Bom, então, agora eu formulei esse diagrama do tipo, o sujeito se chama S, a realidade R, há uma ontologia, né? O todo que existe está representado por uma elipse grandona. A ontologia pode ser clássica, onde tem a quantidade física tem um valor definido, como na mecânica clássica, ou quântica, onde não tem valor definido para qualidade física, ou até na interpretação chamada de Copenhague, não existir dentro dessa interpretação. Então, a epistemologia é uma flecha. Essa flecha contém, então, as ferramentas empíricas e formais para uma dada lógica assumida. Então, a lógica o que está aqui no coisa. A lógica, a álgebra e a linguagem estão metidas nessas flechas epistemológicas. Wittgenstein e outros caras há tempão se preocuparam com esse problema de qual é o limite para o raciocínio humano, qual é o limite do que você pode expressar. Então, se vocês gostarem, né, de se complicar a vida, né, podem ler um pouquinho, por exemplo, tratados lógico-filosóficos, onde começa dizendo coisas de que do que você não pode falar, é melhor se manter calado. E é possível que a mecânica quântica caia nessa categoria. Então, mais geralmente, a preocupação de Wittgenstein era a seguinte, que a estrutura fisiológica do cérebro humano e a evolução própria, né, determinavam o tipo de coisa da qual podia falar e compreender ou não. Então, eu coloquei aqui, inventei o filtro de Wittgenstein. Então, ou seja, se você tem uma realidade totalmente diferente da qual é possivelmente apreendida pelo teu cérebro, então você não vai compreendê-la. Tá? Então é possível que você tenha um mundo estranho demais para o raciocínio humano. Tá? Tudo bem, eu estou finalizando, estou chegando justamente no momento que vou apresentar o diagrama para você. Primeiro de tudo, tá? Ao caso da interpretação de Copenhague na sua versão última, na sua versão final. Então, aqui você tem uma realidade quântica que eles negam, desculpem. Não, tá. Bom, aqui já sei. Tá? Eu controlo alguma coisa. Isso, tudo bem. Mas antes disso. Aí aqui. Bom, então, mecânica quântica. Então, aqui você tem um sujeito, aqui tem o filtro, aqui tem a epistemologia, isso aqui eles negam. Né? Não existe para ele nenhuma realidade quântica, por isso está fora da ontologia que está aqui. Os objetos não têm valor definido, nem existem antes de ser medidos. Né? Então, o ato de medir cria a realidade, segundo eles, e, segundo a interpretação de Copenhague, e a lógica é aristotélica, mas os resultados refletem uma natureza probabilística, intrinsecamente probabilística do processo, da fenomenologia. Então, para eles, para Copenhague, a mecânica quântica é uma teoria que diz quanto podemos dizer dos objetos. É uma teoria totalmente epistemológica. É uma teoria de que se relaciona o sujeito com algo do qual você obtém, mas que não tem uma existência real. O qual é bastante, como se diz, estranho, né? Mas essa é a versão que nós aprendemos. Né? Um tempo depois, né, o Louis de Broglie, o David Bohm e companhia, propõe uma coisa um pouco mais esotérica ainda, mas para espanto de nós, decorre o tempo e nós vamos ver que isso tem um monte de suporte experimental. Que é a ideia seguinte, a ideia é que, na verdade, a realidade existe, mas é não local. Coisa que é, para nós, incompreensível. Você faz a lei de Newton, a força age localmente em cima do móvel, e o que acontece em Andrômeda ou em Júpiter não tem a menor importância. Tudo bem? Essa proposta do David Bohm e do de Broglie e de outros por aí, dizem que, na verdade, o sistema quântico é um total indivisível. E que, portanto, o mundo está totalmente embaralhado, o universo físico está totalmente embaralhado e você não pode se desfazer de fenômenos que estão longe para caramba, nem mesmo se estiverem em distâncias maiores das quais a propagação levaria um tempo razoável. Por exemplo, você sabe que a luz da nuvem de Magalhães demora mais ou menos 300 mil anos chegar aqui. Quando explodiu a supernova 87A, que eu estava fazendo meu doutorado, então estava feliz porque estou justamente nesse problema, ela já tinha explodido, na verdade,
saída dos humanos da África há um tempo. Demorou, viajou, chegar. Agora veja o que está dizendo essa interpretação. Que se você medir um elétron hoje aqui, ele está correlacionado, tem alguma coisa a ver instantaneamente com um elétron que está na nuvem de Magalhães. Então, introduz uma série de propagação instantânea que, na verdade, tem a ver com fases da função de onda que estão intrinsecamente ligadas, né, que não são independentes, na qual nós não temos a menor vivência e difícil de aceitar. Isso, por exemplo, o Einstein nunca aceitou. E por que estou trazendo isso aqui? Porque isso se chama embaralhamento, entanglement em inglês, né? E então todo esse negócio que o entanglement é suportado por experimentos que começam com chamados experimentos tipo Aspect, né? O Alan Aspect foi o pioneiro disso e depois foram repetidos. Por que são esses experimentos? Vamos supor que você tem um sistema que tem spin zero aqui e tem duas partículas. Então, evidentemente, se as duas têm spin sementeiro, uma tem spin positivo e outra negativo. Para cima e para baixo, para dar o total de zero. Mas você, então, agora não mede. Você deixa que o sistema decaia e imediatamente mede uma partícula. Tudo bem? Agora, a outra partícula pode estar tão longe quanto você queira, por exemplo, em Júpiter, e vai saber instantaneamente quando você mediu essa que está aqui. Por quê? Segundo eles, porque, na verdade, a fase que fez com que eles ainda formem parte de um sistema que está tão longe quanto eles queiram, não vai embora nunca. Nunca há uma descorrelação da fase quântica. O pior de tudo, quando você vai, faz um experimento, mede exatamente o que prediz a mecânica quântica e você é obrigado, se quiser manter o conceito de realidade objetiva, seja que é muito pior ainda do que negar a realidade objetiva, então abandonar outra coisa que não é menos estranha, que é justamente a localidade. Então, as leis da mecânica quântica, nessa interpretação, são não locais, né? O embaralhamento de fases acontece no universo inteiro. E o Einstein se revolve, né? Se mexe no túmulo, né, de forma ostensiva. Tem outras coisas melhores aí, super inteligentes, não sei se são verdadeiras, mas vale a pena mencionar porque é super legal. Por exemplo, a interpretação dos muitos mundos do Hugh Everett, realizada esteticamente no conto de Borges, O Jardim dos Caminhos que se bifurcam. Que é a seguinte ideia, que cada vez que você acontece alguma coisa no mundo físico, as possibilidades ocupam seus próprios universos paralelos. Mas veja, contrariamente aos ensembles de Gibbs, sei lá o quê, a realidade quântica, essa que está aqui, esses próprios universos paralelos são reais. Então, o que você está fazendo quando você mede, né, é, na verdade, medir a amplitude num desses universos paralelos, escolher uma das possibilidades. Tá? Então, está ótimo, porque você não precisa colapsar a função de onda nenhuma, tá? Você está medindo um deles, mas aí você é obrigado a aceitar que seus né, múltiplas personalidades estão evoluindo em universos paralelos que são reais, não são uma construção imaginária. Então, esse que está aqui resolve um problema e cria outros, né? Muitos, infinitos, de fato. A mecânica quântica, segundo Birkhoff e von Neumann, é outra coisa. Ou seja, o problema, eles identificaram, vocês sabem que o Janusz von Neumann, como se diz em Budapeste, foi um autor com 25 anos de uns livros fundamentais na mecânica quântica. E ele, nesse livro, ele mostra, discute o problema da medida, não? E chega à ideia de que no filtro de Wittgenstein você tem um condicionamento, né, que impede você aplicar a lógica quântica, que é a que existe, né, para resolver os problemas, porque você está preso, de alguma forma, à lógica aristotélica. Então, para eles, para Birkhoff, von Neumann e companhia, o problema é que o mundo, o universo, responde a uma espécie de lógica que não é humana, que não é aristotélica, que não é intuitiva, que pode ser construída e pode ser feita consistente, mas que a gente demora em aprender a linguajar do universo, que o problema é o contrário. Tá? O qual é bastante estranho, mas não é impossível. Tá? Depois temos casos aí, mas depois de von Neumann e Wigner, que começa também o Jenő Wigner, como se diz lá em Budapeste. Eugene é o nome que adotou nos Estados Unidos, né?
o mesmo que Johnny von Neumann, era mais fácil Janusz que Janusz John, que era mais conhecido. Esse pessoal extrapola um pouco mais e chega à ideia de que tudo pode ser resolvido numa versão idealista, o puro idealismo de Berkeley. Ou seja, que está toda a ontologia dentro, né, do observador. Tudo que existe são as mentes dos observadores. É jogo duro, duro de engolir. Resolve, é claro que o idealismo de Berkeley leva a problemas insolúveis, né? E não vejo por que é que sua aplicação, sua extrapolação, sua aplicação à mecânica quântica ia melhorar aqueles problemas. Então, esse é um problema para filósofos, foi formulado por pessoas muito sérias, na verdade, prêmio Nobel, e por aí, né? E nessa interpretação, o observador, um leitor automático é diferente, porque a consciência a consciência é uma coisa um tanto quanto metafísica. Vocês vejam que o fisicalismo que nós praticamos diz que é herança dos gregos, né, dos pré-socráticos, né, em particular dos atomistas, diz que tudo que existe está dentro do mundo físico. Então, meu orientador, por exemplo, que era um caso extremo disso, disse, olha, o dia que você conheça a fundo as reações químicas do cérebro, isso e aquilo, ADN, o diabo 4, você vai conseguir entender por que é exatamente o amor, ou a compaixão e aquelas coisas que você acha que estão além do mundo físico. Não é nada além do mundo físico. E aqui tem um problema similar. É a mesma coisa para a teoria quântica ordinária, colocar um aparelho ou uma pessoa? Sim. Para essa pessoa, não. Porque a consciência está metafísica, ou seja, excede, na verdade, o mundo físico. Então, essa interpretação é terrivelmente mística, né? Atrativa para muito, tem muito a ver com o hinduísmo, coisa que eu não conheço, mas eu ouvi falar de que se origina por aí. O Heisenberg, o próprio, né? Ninguém menos que Heisenberg, tentou resolver o problema da existência da realidade e criou um monstro chamado potência, ou seja, que para ele as qualidades de um sistema quântico estavam num mundo de potência, um mundo que está meio caminho entre a realidade e o fenômeno. Então, quando você aciona o fenômeno, você converte uma potência em um fenômeno. Não quer dizer que exista uma realidade, mas existe uma potência de realidade, segundo ele, e que então a fenomenologia cria isso. Então ele diz que resolve tudo, e o tipo de fenômeno medido quer dizer que você, na verdade, age em cima da potência, e esse aí é obrigado, na verdade, a te dar uma resposta. Então, dá uma resposta meio termo, né, ao extremismo da interpretação de Copenhague, sendo ele próprio, né, um dos principais, na verdade, o construtor da mecânica quântica, né? Embora o pensador da mecânica quântica foi muito mais o Bohr, que na verdade, e até eles tiveram uma ruptura muito séria na ocasião do princípio de incerteza, porque o Bohr estava querendo procurar pelo novo e o Heisenberg era mais do tipo, vamos fazer que a coisa precisa de uma solução. E de fato, o que a gente aprende mais isso, né? A interpretação estatística é outra possibilidade interessante, que é a ideia mantida por Born e por próprio Einstein, de que, na verdade, você não está fazendo um estudo de um sistema, você está fazendo uma estatística de um monte de sistemas imaginários, não do tipo do Everett. Então, essa interpretação estatística diz que você faz o mesmo que um ensemble de Gibbs, né? E você, quando tem o assunto de medir uma propriedade, etc., na verdade, isso decorre da média, né, em cima desse ensemble, e isso aqui é bem interessante porque constitui uma espécie de ordem zero da teoria. Então, menos do que isso, aí praticamente você não supõe nada. Então, muitas pessoas dizem que a interpretação estatística de Born e Einstein é o ponto principal, o ponto inicial para você estudar outras coisas, como é que evolui isso na ideia, nas ideias mais amalucadas e como é que você pode resolver. Por último, esse é um instrumentalismo que diz que a descrição quântica é um conjunto de regras de cálculo e não vale a pena se preocupar pela mera existência do mundo físico real. Tá? Obviamente, teria feito vomitar o Albert Einstein, que acreditava, como todos nós, acho, que existe realmente um mundo físico. E não se contentar com o fato de que você diz, tudo bem, mas eu sei como calcular todas essas probabilidades. Você sabe, mas não sabe o que significa. Então, esse pessoal propõe abandonar
a ideia de que você precisa saber o que significa. Então, isso muda profundamente o caráter de uma teoria física. Então, adotar essa opção é, uma via, uma avenida, né, muito perigosa, né, e então eu não favoreceria isso. E por último, a última interpretação, que é do Mario Bunge e companhia, que na verdade a gente está com o problema de atribuir a objetos desconhecidos, quânticos, realidades que nós conhecemos no mundo físico clássico, e então aí vai dar pau. E eles começam pelo fato de definir o Kion, que é um bicho que não tem valores definidos das suas variáveis, mas eles existem. Então, você tem que aceitar que, em vez de ter uma velocidade, você tem uma distribuição de velocidade para um objeto quântico. Mas todas existem. Não uma coisa imaginária, probabilística. Mas, na verdade, a natureza da mecânica quântica, do objeto quântico, é ter valores que não... vários valores, uma distribuição de valores das suas variáveis fundamentais. Então, não há nada de idealista e místico isso, mas corrige a extrapolação feita do mundo clássico para o quântico. Eu vou confessar aqui que, numa daquelas intuições que a gente se orgulha, né? Eu, pelo menos, me orgulho, eu nunca entendi a versão apresentada disto no curso de mecânica quântica, que é a chamada dualidade onda-partícula. Então, quando apresentado para aquele negócio, eu, com 20 anos, 19 por aí, estava assim, que diabo estão falando os caras? Como você vai dizer para um objeto que não conhece se é uma onda ou uma partícula? Você vê uma coisa que interpreta em termos clássicos como uma onda, que é exatamente o que propõe o Bunge e companhia. Que, na verdade, a confusão é você querer forçar, né, dentro de uma caixa objetos que não cabem nela. Ou seja, você não tem uma vivência de um objeto quântico, então você o assimila a uma coisa que sim conhece, que é uma onda, ou a um corpúsculo, que é uma partícula. Mas aí que está o problema. Por aí você tem que lidar com uma coisa diferente de cara, e você não sabe fazer isso. Bom, então eu acho que chegamos até o final, né? Vou dar um resumo aqui. As interpretações podem restituir uma realidade objetiva, contrariamente ao que diz o Bohr e sua turma, mas há um preço a pagar que, por exemplo, aceitar que a posição, a velocidade não tem valor definido, até que são medidos e por aí vai. Ou aceitar o entanglement, ou seja, embaralhamento. Ou alguma coisa você tem que resignar. O gato de Schrödinger, em particular, para ser consistente com isso, está vivo e morto dentro da caixa. Aí está aqui. Tá? Alguns tentaram puxar isso para que psi é uma onda de informação, mas aí leva também aos mesmos problemas. Não é uma probabilidade no sentido clássico, e quando você quer fazer toda essa brincadeira que faz com objetos clássicos, a coisa não parece muito consistente. Tem aplicado a estatística bayesiana, marginalizado, blá, 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 tudo aquilo, e não sei se vai levar a uma coisa real. Nos experimentos tipo Aspect, que testa justamente a chamada desigualdade de Bell, que é muito longo para colocar aqui, existem evidências para uma realidade não local. Então, o universo físico pode ser totalmente indivisível, independentemente das distâncias. Não há uma propagação, mas intrinsecamente você mede uma partícula aqui, a outra que está lá longe para caramba, ela sabe que é gêmea dessa que está aí. E sabe qual é o valor, então, das suas variáveis. Tá? Isso é duro de engolir, mas é uma coisa que está pintando que é por aí. As teorias com variáveis ocultas, como queria Einstein, né, de tipo determinístico, para restaurar, eliminar a probabilidade de voltar a ter certeza de quanto você vai medir e tudo mais, não são viáveis. Chamado teorema von Neumann, que é também difícil de explicar, mas essencialmente diz que se você quer criar uma teoria com variáveis ocultas que satisfaça o que você quer medir, vai dar com burro na água. Essa aqui é a minha versão do teorema von Neumann. Muito apesar deles, então é difícil você restituir a interpretação determinística numa versão corrigida do mundo quântico. O mundo quântico aparentemente vai ficar por aí, mas não, possivelmente temos que ponderar, né, alternativas muito exóticas para nós. Tudo isso que está aqui seria muito mais fácil de entender se a gente tivesse uma teoria da medida, do processo irreversível, do pulo quântico. Se houvesse alguém que fosse
fusar dentro do que você quer dizer quando você diz que obriga ao elétron a definir seu spin. O que está querendo dizer com isso? Qual é a interação do aparelho com o sistema que provoca esse milagre, né? Que de repente você diz, olha, esse é o valor que medi, que é um dos autoestados. Tá? Então, isso não está feito, porque é difícil. Ou seja, eu não saberia como começar, mas tudo bem. Isso não conta com nenhuma descrição satisfatória. Então, é contrabandeado, como diz o Bunge por aí, dentro do formalismo. O que quer dizer? Que isso é fundamental para a tua teoria e você não fala disso. Simplesmente diz, acontece isso, e pronto. Não é muito físico isso também. Né? Então, agora eu queria mostrar a opinião, é o último slide. Qualquer um que diga que entende a mecânica quântica está mentindo ou está maluco. Né? Muito claro, né? Pior ainda, o Roger Penrose. A mecânica quântica não tem o menor sentido. Se você conhece a fundo como ele, a mecânica quântica chega a essa conclusão. No estado que está, prediz tudo o que você vê, mas não faz o menor sentido. Então, já que estamos aí, vamos tentar dar um sentido para ele. Muito bem, então, resumo super enxuto do seminário, esse auspiciado pela Sociedade Astronômica Paralela. Aí vocês vão voltar para casa e alguém vai dizer, e aí, do que foi o seminário? Ah, foi daquele assunto da mecânica quântica e suas medidas e tal. E o que é a mecânica quântica? A mecânica quântica é simples. Você tem que caçar um gato, pegar um gato, encerrar numa caixa junto com um vidro de veneno com radioatividade dentro, sem esquecer de levar umas luvas para se defender no caso que ele saia meio vivo. Então, esse poderia ser uma das interpretações. Não vai ser muito claro, mas pelo menos é engraçado. Então, com isso eu deixo para vocês alguma referência para ver. O excelente livro do Oswaldo Pessoa Jr., o Nelson Pinto Neto aí, que tem os livros do Bunge, tem outras, um nível variado de acessibilidade que discutem toda essa problemática sem que a gente consiga dar ainda nenhum mínimo de solução. Mas tudo isso existe. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Perguntas? Estão fugindo para comer, para pegar o bandejão. Deixa eu só, então, para aproveitar para fazer uma pergunta. Sim. E aquela teoria das ondas piloto? Tá, isso é uma coisa que você pode mostrar que leva a inconsistências sérias. Então, a onda piloto era uma tentativa do de Broglie de empacotar a mecânica quântica em coisa que ele conhecia muito bem. Então, ele abriu a caixa de Pandora. O de Broglie sempre me pareceu uma espécie de Max Planck. O Max Planck, vocês sabem que o Max Planck nunca aceitou até o fim de sua vida o fato de que a natureza absorvesse fótons e tudo mais em pacotes. Nunca. Ele fez a besteira e depois disse, não é nada disso. Então, foi notavelmente inconsistente, em vez de dar uma posição assim, bom, se é isso, tchau. É assim, ele, na verdade, não quis aceitar isso. O de Broglie, que foi o inventor da ideia de que a matéria podia ter, ele chamava de propriedades ondulatórias, ou seja, ele começou a descobrir de que aquela dualidade, né, do qual fala na época, até hoje os livros, queria dizer que se você observava, ou seja, se fazia certo tipo de experimento e medida, a matéria também se comportava como se fosse composta de alguma coisa que parecia com uma onda. E daí saiu a dualidade. Então, ele quis colocar um verniz clássico na teoria que ele próprio ajudou a criar, ou pelo menos a ideia física quântica, não tem que confundir a física quântica, a ideia das quânticas elementares, com a formulação de uma mecânica que é baseada ora no formalismo de Heisenberg, matriz e tudo aquilo, ou na equação de Schrödinger. Por isso, uma mecânica. Mas você pode ensinar física quântica no colégio, por exemplo, sem mencionar a equação de Schrödinger. São os fenômenos quânticos, ou seja, você começar pela fenomenologia, não é? Então, a teoria das ondas piloto não é consistente com a mecânica quântica. Ou seja, é uma tentativa de resgatar um caráter clássico que, no fundo, é fadado ao fracasso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, desconfie muito quando todo mundo fale de dualidade, que não há nenhuma dualidade aqui. Aqui o problema somos nós, não é o universo. Pelo menos eu acho que somos nós. Eu achava que o gato só tinha 7 vidas, mas parece que ele achava mais 2, né?
Ele ó, tá meio morto, né? A pergunta é o seguinte, ó. Essa descrição do gato, tal como aparece Cuidado que ele está meio vivo, tá? no paradoxo de Schrödinger, não é uma descrição muito simplificada, não, e talvez venha daí o paradoxo, porque você tem, Uhum, na realidade, esse gato é muito complexo. Por exemplo, se você quiser decidir uhum. se o gato tá vivo, é simples, ele pula e você diz está vivo. Mas se o gato está Não, morto... eu não disse, mas é óbvio que você não pode abrir a caixa, nem ouvir o gato miar, nem coisa nenhuma. Pois é, mas se o gato começa a estar enlouquecido e aos mas gritos, então você sabe que está vivo. Você supõe que o gato ele é um sistema... Macroscópico. Ele é um sistema Macroscópico. complexo, né? Um E sistema complexo. macroscópico complexo, ele Sim. tem uma temperatura. Sim, sim, Né? sim. Então Claro. você, Bom, uma isso que você descrição menciona foi estatística- retomado no século XX, muito depois, com a ideia de decoerência, ou seja, o fato de que um objeto macroscópico se comporta como um objeto macroscópico precisamente porque um grande número de sistemas quânticos contribuem para fazer a decoerência das funções de onda, o qual se opõe frontalmente, ou em boa medida, ao assunto do entanglement, do embaralhamento. Então, eu acho que a sacada do Schrödinger foi genial, porque ele trouxe os paradoxos da consideração de um elétron para um objeto macroscópico. E então, quando o Bohr chiou, porque ele disse, eu não vejo por que você vai aplicar uma mecânica quântica a um objeto macroscópico. Eu falei, mas ué, como é que é? Não é que é a teoria fundamental e que está todo baseado nela? Então, deve-se aplicar a um objeto macroscópico também. Então, aí você percebe o absurdo que você está dizendo, que passa meio batido quando você determina um elétron. Eu também concordo que aplica, ou seja, a forma de você considerar a transição de um sistema quântico para um clássico é o que está por trás desse paradoxo aparente. Uma descrição estatística, né? Seria Bom, mais... isso que cabe dentro da interpretação de Born e de Einstein, não é? Não, eu estou falando assim, em termos de matriz de densidade, não em termos Bom, isso que faz o pessoal que estuda a decoerência das funções de onda e o acoplamento com banho térmico, todas aquelas coisas mais complicadas. Ou seja, a passagem de um sistema simples para um sistema complexo, como você aponta. É verdade que tem mais coisa aí metida, tá? Então, não é para engolir o assunto do gato assim, gato por liebre, ia dizer. Boa tarde. Você mencionou agora a questão da dualidade que você não acredita, né? Não. E você mencionou antes, no outro slide, a questão do determinismo. Você acredita ainda no determinismo? Que ele ainda... Não. Não, impossível o Eles determinismo. Não se contradizem, então, que você... Não, porque você aceitar uma dualidade, está querendo dizer, você atribuir, ou seja, são coisas diferentes para mim. Eu vejo isso de forma diferente. Quando você fala de dualidade, você está dizendo, está fazendo a mesma coisa que fazia Descartes com a mente e a matéria. Então, são duas coisas diferentes. Ou é uma ou é outra. Ou seja, tem aspecto de cá, tem aspecto de lá. Então, a dualidade de onda-partícula, chamada assim, quer dizer, você tem aspectos, em alguns momentos, coisas que você sabe que, ou pensa que são pertencentes a uma onda, e tem outros aspectos onde você jura que você está vendo um corpúsculo. Tudo bem? Então, a resposta a isso é, se você acreditar que é capaz de você dizer para um sistema quântico, o qual nunca, não tem uma evidência direta, se é uma onda ou uma partícula, então tudo bem, mas isso não é possível. Então, aquele paradoxo decorre de você encaixar um molde, uma forma equivocada para um sistema que faz o que ele quer. Tá bom? Só complementando... Tá, ainda te devo a relé. dentro dessa pergunta que eu acho Sim. interessante, até porque a gente tem radiação gravitacional. Não, bom, tá. Você pode complicar ad infinitum isso. Não? Mas, olha, você, por um lado, como não aceitar a dualidade, se você, por um lado, você tem o efeito Compton, Uhum. né, que é um espalhamento de uma partícula com fóton, e, por outro lado, você tem um fenômeno de difração. Não. fenômeno de Veja, interferência. eu vou te dizer como que eu vejo isso. Não é nada disso. Você pensa que tem, ou seja, uma vez eu disse isso num exame, o chute foi parar, sabe? O que é o efeito Compton, me perguntam, tá? Então você diria, é a colisão de um fóton com um elétron, que é o que eu disse.
Então, o professor me disse, você está maluco? Diz, o efeito Compton é o aumento da frequência de um laser que passa por um gás de elétrons. Aí que está. Quando você atribui uma explicação e faz um modelo no qual você joga tudo o que você diz saber a respeito do diagrama de Feynman, da sei lá o quê, aí você chega à ideia de que é a colisão de um elétron com fóton e desenha umas cobrinhas e por aí vai e fica contente. E depois diz, puta, mas isso aí é incompatível com a difração que você está observando naquele outro fenômeno. Então, o problema é você, somos nós, não é o efeito Compton. Então, na hora que você tiver um formalismo consistente, você vai conseguir ver que aquele negócio do efeito Compton é a forma que você tem de encaixar uma forma é algo que, na verdade, é mais complexo, que parece com isso em certos aspectos, mas não é. Você não pode dizer o que você é. Tem um modelo do que você é. Então, o nosso modelo mais evoluído possivelmente é explicar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, possivelmente não de forma determinística. Porque fazer uma teoria, voltar para uma teoria determinística, esbarra com problemas muito sérios a respeito de medida de observações. Por exemplo, se você de cara aceitar essa ideia de que um objeto quântico não tem valores definidos para suas variáveis, tchau, determinismo. Você está falando de determinismo laplaciano. Sim, é einsteiniano no caso, né, que foi o mais oposto a isso. Ou seja, o fato é que você não pode se contentar com calcular probabilidades. Você tem que, além disso, encontrar variáveis ocultas e coisas assim que complementam essa descrição e que, portanto, vão restituir o determinismo. Eu acho bem complicado isso. Possivelmente, a resposta para o problema da dualidade seja a mesma resposta para o problema do realismo. Nós estamos embutindo, dizendo tem que ser assim e o universo faz o que ele quer. Então, eu acho que o problema somos nós. Ok, vamos agradecer ao professor mais uma vez. Obrigado Então. a você. E você, eu vou levar o cartaz para... Obrigado. Né? Pode pegar o que está na frente da secretaria. Eu vou pegar esse para mim. Tá.